O artigo de capa da edição 176 da Revista Oeste é assinado por Silvio Navarro. Com o título Em Defesa dos Criminosos, o texto mostra que as ações policiais contra o crime organizado em São Paulo atiçaram a militância de esquerda a favor dos direitos dos bandidos. Vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. O roteiro já é bem conhecido no Brasil. Um policial militar é morto a tiros por criminosos fortemente armados. O caso passa despercebido pela imprensa tradicional. Nenhuma autoridade do governo federal se manifesta e as entidades da sociedade civil permanecem caladas. A polícia reage, é recebida novamente a bala e a operação termina com mortos. Entra em cena a defesa dos bandidos. Os ministros do governo petista, liderados por Flávio Dino, decidiram criticar os excessos da PM durante a operação. As redações da velha mídia fizeram chover manchetes sobre uma chacina de inocentes, casos de tortura e execuções de moradores de rua a céu aberto. A versão de que a polícia subiu as vielas atirando a esmo e torturou moradores não para em pé. O programa Oeste Sem Filtro revelou a lista de antecedentes criminais pesados de 11 dos 16 mortos identificados. São casos de homicídio, sequestro, porte ilegal de armas, tráfico de drogas e alguns que estavam cumprindo pena em regime aberto. Se não chegarmos ao ponto de tomarmos a decisão de enfrentar o crime, o Brasil vira um narco-estado. Não há como separar o avanço da criminalidade do esgarçamento de valores morais. O bandido não é vítima e o crime nunca pode vencer. Silvio Navarro, muito boa noite. Parabéns por mais esse golaço. Belíssima reportagem de capa da edição 176 da Revista Oeste. Falamos muito aqui ao longo dessa semana das operações policiais no litoral aqui do estado de São Paulo. Ontem recebemos aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para uma entrevista. O que mais que você pode destacar desse artigo que já está disponível no nosso site? Silvio, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meu irmão Augusto Nunes. Vejo aí a nossa chefe Branca Nunes também na bancada. Boa noite, querida Ana, Alexandre Garcia. Boa noite para você que fecha a semana conosco. Paula, eu só queria dividir essa capa e todo o esforço para ela parar em pé com toda a redação da Revista Oeste. O nosso site www.revistaoeste.com, que cobriu bravamente, talvez uma voz solo, na imprensa brasileira, de fato, tudo o que aconteceu, mas sem aquele olhar já ideológico, aquele olhar viciado, né? A bandidolatria, que é um termo que tem sido muito utilizado, sem se preocupar em vitimizar aqueles caras que trocaram tiro com a polícia. Esses estão no lugar errado da história. A polícia reagiu, porque não deve existir nenhum território no país, mas estamos falando aqui do estado de São Paulo, para que São Paulo não se torne o Rio de Janeiro amanhã, nenhum espaço, nenhum território onde a polícia não entre. É guerra contra o crime organizado. Então, a nossa redação cobriu de forma brava, diariamente, com um olhar técnico, sem nenhum tipo de manto, né, sem nenhum tipo de direitos humanos do bandido, e também, evidentemente, toda a produção do nosso Oeste Sem Filtro. Afinal, foi aqui, neste programa, que nós trouxemos em primeira mão os antecedentes criminais daqueles que estavam sendo chamados de inocentes do Guarujá. Não eram inocentes. Então, eu acho que a entrevista do secretário de Segurança Pública ao vivo ontem fechou essa cobertura desta semana e ele deixou bem claro, isso não vai parar. Nós não vamos recuar, o governo de São Paulo não vai se dobrar diante do crime organizado e essa operação se estenderá ao longo dos próximos meses para que a gente devolva a Baixada Santista, o litoral sul de São Paulo, aos pagadores de impostos e principalmente aquelas pessoas que hoje são reféns do crime. A polícia está de parabéns pelo seu trabalho. Bom, e para falar mais sobre essa edição da Revista Oeste, a gente recebe aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro, Branca Nunes, minha parceira de As Liberais, nossa diretora de redação. Branca, quais são os outros destaques que você pode trazer dessa edição para a gente? Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Alexandre, Silvio, Ana.
Eu vou trazer, Paula, eu gosto sempre de trazer as reportagens da Oeste, porque os artigos são sempre excepcionais, nossos colunistas são os melhores da imprensa brasileira. As reportagens da Oeste, elas também são muito especiais e muitas delas você só encontra aqui. O Carlo Cauti, ele escreveu uma reportagem essa semana sobre a Petrobras, mostrando como o PT voltou com a mesma receita que acabou quase, né, com a estatal alguns anos atrás, que é a manutenção dos preços artificialmente baixos, os planos de investimentos mirabolantes e o aparelhamento político. Então, ele detalha como isso está sendo feito de novo na empresa e também saiu ontem, nessa quinta-feira, o balanço do segundo trimestre do ano e já mostra uns números que começam a cair. Por exemplo, o lucro líquido despencou 47%, a dívida subiu 8,2% e o pagamento de dividendos também desabou 83%. E os especialistas que o Carlo eles conversou mostram que assim, é só o começo, isso vai piorar. Então, essa matéria é uma matéria importante. Temos também uma reportagem sobre... não sei se todos acompanharam aqui, principalmente quem não é de São Paulo, que essa semana o Ministério Público decidiu demolir um edifício de 23 andares que está sendo construído há 5 anos no bairro do Itaim Bibi, que é um dos mais nobres da capital. Então, essa reportagem foi escrita pelo Anderson Scardoelli e ele mostra assim, como é que pode, depois de 5 anos de um prédio sendo construído, o Ministério Público chega e fala assim, não, agora está ilegal, derruba tudo e faz o quê? Entendeu? Como é que essa fiscalização na cidade de São Paulo, a carência dessa fiscalização fica evidente com esse caso que o Anderson Scardoelli aborda nessa matéria. Indo para temas um pouco mais leves, o Dagomir Marquesi fez uma reportagem sobre a mudança do nome do Twitter para o X. E ele mostra o que leva o Elon Musk a colocar o X nos nomes das empresas dele. Trocou o passarinho azul, que todos conheciam, por esse X preto, que muita gente até estranha. A gente comentou ontem no Estúdio Oeste, como a gente vai abrir lá e muita gente ainda nem sabe onde clicar direito, porque não reconhece o X da marca. Então, ele conta isso, eu não vou revelar, porque para as pessoas lerem em Oeste, mas ao contrário do Ike Batista, que também colocava o X e foi para... Não deu muito certo. Com o Elon Musk está dando, então vocês descobrem isso também lendo a Oeste.